Olá, paz seja contigo, seja bem-vindo a mais um Refidim Cast, o podcast da Igreja Cristã Refidim, um oferecimento do Magazine Gama, tudo em filtros e purificadores de água para você, e também da Igreja Cristã Refidim. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o meu amigo, irmão em Cristo, já há 23 anos caminhando juntos, pastor Roberto Fernandes. Seja bem-vindo, pastor Roberto. Amém. Boa noite, pastor Islam. A paz do Senhor. Prazer estar aqui conhecendo nosso irmão Luiz, irmã Ana, aquele jovem ali abençoado. E prazer estar com o Senhor novamente, lado a lado, fazendo aquilo que Deus colocar em nosso coração. Amém. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês aqui nesse lugar. Que eu creio que esse lugar aqui é uma bênção de Deus. Amém. Pastor Roberto, ele foi pastor presidente da Casa de Recuperação Jesus é Vida por muitos anos. Acredito que quantos anos, pastor? Deu uns 19. 19 anos. Muita experiência com dependentes químicos. E ele tem uma história muito impactante para compartilhar conosco e tratar de acordo com o tema de hoje. Hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: cristianismo, mais uma religião ou um poder transformador? O que você acha? Vai deixando nos comentários aí, vai curtindo, se inscreva, compartilhe, vamos proclamar e semear a palavra de Deus para que haja refrigério para as nações. Pastor Roberto, eu te conheço já há alguns anos e eu agradeço a Deus pela nossa amizade. Glória a Deus. Nem sempre podemos estar juntos, pela distância, pelos compromissos, pela correria, mas o Senhor sabe que o meu coração é o endereço da tua morada, né? Glória a Deus. O Senhor mora no meu coração. Idem. E eu sei que o Senhor pode contribuir muito para a gente tratar sobre este tema hoje. Cristianismo, mais uma religião ou um poder transformador? Para mim, um poder transformador. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, me fale um pouco sobre a tua família, como foi a tua infância? Sim, pastor, minha infância não foi aquela infância maravilhosa, né? Que eu perdi meus pais cedo. Perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade. Depois eu perdi minha mãe com 13 anos. Depois que eu perdi minha mãe, a minha casa virou uma bagunça. E quantos irmãos vocês eram? Nós éramos 5. Em 5. Todos vivem ainda? Isso, Não. Não, só eu e minhas 2 irmãs. Certo. Meus 4 irmãos depois. O senhor era o mais velho ou mais novo? Eu era o caçula. O caçula. Naquele tempo eu era o caçula, que tinha os meus 2 mais velhos. Certo. Eu era o caçula, tinha mais 2 irmãs. Uma Certo. mais nova e uma mais velha e eu. Certo. Aí depois que meus pais faleceram, eu tinha 13 anos, foi quando... O seu pai faleceu naturalmente? Naturalmente. Meu pai e minha mãe naturalmente. Entendi. Aí depois que eles faleceram, minha irmã se amigou com traficante. Meu irmão, uma mulher de centro de Umbanda. E o lar virou uma bagunça. Entendi. E foi onde eu fui criado naquele meio ali. E o senhor chegou a terminar a escola? O senhor estudou até Não, que série? fui expulso da escola, eu tinha 10 anos. Fui expulso da escola no 3º ano primário, naquela época, eu tinha 10 anos. Não conseguia mais estudar, a mente andar mais. E muitas vezes matava a aula por causa de jogar futebol. Sempre gostei de jogar futebol, né? Só não fui jogador de futebol por causa de muitos problemas que tive. Pastor Roberto, um corintiano nato, isso, né? Nato. Pastor, aí a gente vê a importância da família, né? Sim. Como que um pai e uma mãe, como referência, eles acabam dando direção para um lar, né? Isso é verdade. E quando eles faltam, parece que as colunas caíram, né? Isso mesmo. E é por isso que a gente fala com os jovens hoje, né? Como a Bíblia fala em Efésios 6, né? Jovens, obedecei os vossos pais, né? Principalmente quando os pais são evangélicos, né? No meu tempo, meu pai não era evangélico, minha mãe católica, meu pai catolicismo também. E a gente foi criado não tinha aquele ensinamento, né? Como hoje a gente vê, que, né? Quantos filhos de pastor, de irmãos, né? Tem um ensinamento bíblico, né? Que fica mais fácil de realmente passar para eles. Naquele tempo não tinha isso. O senhor acredita que se os seus pais tivessem tido muito mais anos de vida, a tua história teria sido diferente? Eu creio que sim, pastor. Eu creio que meus pais eram assim muito duros, principalmente minha mãe. Certo. Ela era rígida, né? Conservadora, entendeu? Entendi. Mas depois, infelizmente, aconteceu essa tragédia no meu pai e a minha mãe e ficamos a desejar. Entendi. E aí o mundo abraçou, né? O mundo abraçou. Aí com 13 anos,
Já comecei a me envolver. Com 14 anos já comecei. Eu tinha 14 anos, foi em 76, 74. 74. O senhor é de 60? Sou de 60. Certo. Isso, né? E foi nesse momento que o senhor começou a se envolver com más Isso, companhias? foi más companhia, porque meu cunhado já usava maconha. Ele era Certo. traficante, já usava Naquela maconha. época? Naquela época, em 74. O senhor Às sabe vezes- que usar maconha naquela época é bem Era diferente do que usar bem- maconha hoje, né? Bem diferente, bem diferente. Naquele tempo lá, cigarro, né? O cigarro já era o menor, já era proibido, né? Fumar um cigarro, né? O próprio pai, a própria mãe já pegava um cigarro na nossa mão, já aquele sacode, né? Sim. O pai e a mãe davam um sacode. Meu Eu me pai, lembro quando eu era pequeno, pastor, isso há uns 35 anos atrás, uns 36 anos atrás, 37, eu me lembro que tinha na vila lá um cara que fumava maconha, né? Sim, E assim, a fama do cara era como se ele fosse o monstro mais terrível, né? Sim. Todo mundo na vila, quando ele passava, falava, ó, fica longe desse cara que ele é maconheiro, né? Sim. Era aquela coisa assim. E hoje eles conseguiram banalizar Banalizar. tanto que parece Hoje que a maconha não é nada, né? não é nada. E continua tendo o mesmo efeito destruidor, né? sim, sem dúvida. Naquele tempo também tinha mais respeito, né? A gente mesmo ali, fui criado na Zona Leste, em São Mateus, em São Paulo, nós somos criados ali em Santa Adélia, então nós tínhamos um respeito pela nossa vizinhança. Antes, nós pegava ali nosso negócio, lá pro meio do mato, na meio da bica, nós ia fumar lá. Depois tinha tudo acabado de fumar, nós voltávamos para brincar ali de futebol, jogar um futebol na rua, um esconde-esconde, e aquela brincadeira de Não era na criança. frente de todo mundo Não, igual é não era hoje, frente- né? Não, hoje está liberado demais, né? Hoje, Esses dias eu fui para academia e aí estacionando ali na academia, o imóvel ao lado estava em reforma. E eu estacionei o carro, assim, eu senti um cheiro de maconha, mas eu falei, mas de onde que tá vindo esse cheiro de maconha, né? A gente que já usou já conhece, né? sim. E aí dei uma esticada de pescoço assim, os dois pedreiros fumando Olha, maconha na calçada. Você acredita nisso? Hoje está assim Você na tá rua. assim, bem à vontade, Isso, à né? vontade, não é verdade? E aí, nesse momento, pastor, aos 13 anos mais ou menos, o senhor começou a se envolver com más companhias. Isso, com 14, né? Com 14 14 anos, 14. umas companhias, né? E Era molecada da vila mesmo? molecada da vila mesmo, né? Meu próprio cunhado mesmo, né? Comecei a se envolver. E foi com 14 anos, a gente ia para um riozinho, nadar no riozinho, e nesse dia nós tinha levado um baseadinho para nós fumar. Foi quando, na época, era juizado de menores, Já de menor. na Celso Garcia, que passaram no riozinho e pegaram nós. E com 14 anos eu já estava dentro da juizado de menores. Ah, o 14 senhor, anos. o senhor foi para a FEBEM, então? Para a FEBEM. É mesmo? Isso. Naquela época não chamava FEBEM, né? Não, Chamava. era RPM. RPM? Repreendimento para menores. Olha. Né? Hoje é a FEBEM em casa, a Fundação Fundação é Casa. mamão com açúcar hoje. Hoje isso aí o pessoal tira. Antigamente não. Antigamente era sofrido, dolorido. Meu Deus, e quando o senhor caiu ali dentro, Com 14 anos. era outro mundo. E outro mundo. Aí fiquei um ano lá, com 15 anos saí. E como que era lá dentro, pastor? É terrível. Era tenso? Terrível, lá tenso, lá dentro, lá, era complicado. Devia ter uma molecada terrível, Molecada né? terrível. Até hoje, né? Hoje é pior ainda. Hoje é pior, né? Hoje é pior. Antigamente até que não era. Né? Antigamente era separado, né, pastor? Antigamente era separado. Aquele que tinha mais problema ficava de um lado, aquele que não tinha tanto problema ficava do outro lado. Então já era um negócio mais reservado, né? Então não é igual hoje que mistura todos, né? Coloca tudo, aquele que tem uma periodicidade maior, junta com aquele que não tem, e aí vira. E foi ali, fiquei um ano ali, depois saí com 15 anos. Quando eu fiquei um ano, saí com 15 anos, já era tempo de ter saído. Foi quando eu fui trabalhar com um funcionário lá da FEBEM, me arrumou um serviço de office boy. Office Numa boy. empresa, lá no Aí, Brás office mesmo. boy. Né? Ele conhecia o pessoal. E ele tinha amizade comigo e falou: sei que você está para sair, você não tem pai, não tem mãe, eu vou arrumar um serviço para você. Você quer trabalhar para sair dessa vida? Eu falei: eu quero. Aí foi quando fui trabalhar de office boy. Ô, pastor, o senhor acha importante fazer trabalho evangelístico dentro da FEBEM? Isso, claro, sem dúvida. Naquela época tinha isso ou não tinha? Não tinha. Naquela época não tinha. E hoje você vê, hoje tem esses trabalhos, né? Tem a capelania, né? Inclusive nós fizemos em Franco da Rocha há muito tempo, depois paramos. Hoje dá para fazer os trabalhos, não só lá na FEBEM, como nas cadeias penitenciárias. Hoje é acesso livre, né? Livre acesso aí. A gente pode dizer, pastor, que muitos dos jovens que estão ali na Fundação Casa, né, que eles falam, a razão principal é família desestabilizada? Também. Muita família desestabilizada, as amizades, né? As amizades hoje em dia, os amigos, entre aspas, né? E as famílias também desestabilizadas também, que não tem um... Hoje o mundo está complicado, né? Hoje está difícil ter um pai, uma mãe que esteja discípulo a gente, como servo de Deus.
né? A gente vê aí, já é difícil de criar os filhos, né? Imagine quem está sem Deus. É pior ainda. Por isso, né, pastor? Ensina a criança o caminho, Isso. né? No caminho No que caminho. deve andar, né? É verdade. Então, seu primeiro contato com as drogas foi aos 13 anos, praticamente. 13 anos. 13 para 14 13 anos. para 14 Isso. anos. E aí, dali já começou Más Dali, Companhias. Má Companhia. RPM, então, era o nome? É o nome, RPM, Repreendimento para Menores naquele tempo. Né? E, pastor, e aí, o senhor depois chegou a ir para assim, para cometer pequenos delitos, crimes, essas coisas? Sim, assim, eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar no centro da cidade. Eu era office boy. E quando foi para os 17 anos, fui mandado embora dessa empresa, porque naquele tempo, quando eu tinha 17 anos, tinha que servir o exército. E quem serviu o exército naquele tempo tinha que sair da empresa para se alistar. E foi quando eu tive que sair dessa empresa, fui trabalhar no centro de São Paulo, em 77, fui trabalhar no centro de São Paulo, na Rua Direita, vendendo calça leves ali. E quando ali a gente entrou num tráfico ali no centro de São Paulo, na Lago José Bonifácio. Tinha um larguinho lá onde a gente começamos ali. E dali começamos, com 17 anos. Pastor? Isso, tráfico de maconha. E começamos ali. Foi quando, em 79, meu cunhado foi preso. E nessa prisão dele, nós levamos 5 de maconha para dentro da casa de detenção. É Tudo mesmo? dentro de uma caixa de um total. Pegamos os tabletes de maconha, cortemos um pedacinho, colocamos na caixa de um total, tudo fechadinho. Colocaram o quê? Não entendi. Dentro da caixa de um total. Homo total? Um total. É Pegamos mesmo? umas caixas de um total, cortemos em tablete, os tabletão de maconha, que era Sim. assim, cortemos tudo em fatia, colocamos dentro da caixa, tudo dentro da caixa de um total, fechamos direitinho e conseguimos levar 5 de maconha lá para dentro. Nossa, E nisso aí. hoje isso não entra de jeito nenhum, né, Hoje pastor? não, hoje não. Hoje Mas não naquela tem época, como. Naquela olha, época, em 79, era fácil. vocês estavam à frente, né? Você entendeu? Porque eles nem imaginavam Nem imaginava. esses esquemas para, né? Isso, aí coloquemos umas frutas por cima. Naquela época a gente levava laranja, tirava todo o caldo da laranja, exprimia toda a laranja e pegava uma seringa e injetava dentro da laranja com pinga. E deixava a laranja certinho, que eu olhava. Injetava o quê? A pinga dentro da laranja. A pinha dele já era... Dentro da laranja. Puxa. Com a seringa, aquela de injeção. Aham. Você injetava na laranja e ia enchendo, igual enchia uma bola. Você pegou aquela bola murcha? Sim. Você já jogou futebol, você sabe. Sim, A bola tá murcha, não pega a bomba. sim. Aí vai enchendo a bola. Nós fazíamos isso aí. Enchia a laranja. E lá dentro eles faziam aquele tachão de bebida lá dentro. Lá, né? A gente chamava no tempo de Maria Louca. Né? Maria Louca. Isso. E acontece. E foi assim. Isso vocês faziam para abastecer seu cunhado lá dentro. Isso, entendeu? E Era o jumbo dele. Isso, era o jumbo deles. Entendeu? E não só ele, como os que estavam também lá dentro. E foi nisso aí que começou. Eu já tinha 19 anos, mas ganhei um dinheiro fácil, né? Essa época que vocês traficavam era um pequeno grupo de pessoas, uma pequena quadrilha? Isso, pequena quadrilha. Uma quadrilha. Isso, aí comecemos no estelionato, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, quando falam assim, a pessoa, né? Graças a Deus, sei que Deus nunca me permitiu que eu violentasse ninguém, nem tirasse a vida de ninguém. Certo. Né? Comecemos no estelionato, porque nós ganhamos bom dinheiro em 79. O que eu ganhava para me vender o ano inteiro, vendendo calça ali, ganhei num dia. E o inimigo, ele dá as coisas fáceis, né? Olha só. O inimigo, ele dá as coisas fáceis para as pessoas. Ele oferece muita coisa, né? E o mundo, as pessoas falam que o mundo não tem nada para oferecer. Sim. Tem sim, um monte de coisa que não presta. Uhum. Então ali foi uma coisa fácil. Eu falei, então acho que esse caminho aqui é o mais fácil para mim. Para onde? Nessa época você estava bem distanciado da família, pastor? Não, eu já estava distanciado. Seus Quando irmãos, você não tinha muito contato? Quando meus pais faleceram, meu pai deixou uma casa boa na cidade de São Mateus para nós. E foi quando minha tia, como a tutela nossa, ela vendeu aquela casa, cada um pegou uma parte e cada um foi ver a sua vida. Eu peguei minha parte e fui fazer o quê? A gandaia, festa. Coisa errada. E coisa errada, né? Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Aí. Essa área do estelionato, pastor, que o senhor falou, o Isso, senhor né? fazia como? Fazia agora, nós pegávamos, fazia cartão de crédito, cheque, naquele tempo aqueles cartões de cheque. Sim, sim. E fazia aqueles tabletão de talão e saía nas lojas.
comprando um monte de coisa na loja. Mas era roubado isso daí? E, não, a gente mesmo fazia lá. Vocês faziam? Nós fazíamos. Puxa, então A gente não cita o falsificava. nome, a gente não cita o nome no local porque fica meio chato, né? Sim. A gente falsificava os cheques lá e tudo, Sim. pegava o nome das pessoas. Igual hoje tem muitos, né? Hoje tem muitos aí nesse negócio de Pix e, né, e conta que o pessoal Sim. faz hoje em dia aí, que é tudo pela internet, né? Sim. E é mais fácil. Antigamente era mais difícil. Uhum. Né? A gente fazia uns espelhos, a gente falava os espelhos antigamente, né? Que eram Sim. os talãozão de cheque. E vamos sempre nessa vida. Só que assim, o inimigo ele dá com a mão e tira com a outra, né? Tudo que vem fácil, Vai fácil. vai fácil. Isso. Aí foi quando, uma época, foi em 80, eu fui preso em 80, aí fui preso em 80, depois consegui uma liberdade. Essa foi a sua primeira prisão? Foi, em 79. E, Aí depois... e o senhor ficou quanto tempo? Um ano lá dentro? Mais um ano, acho que 1 ano e 8 meses, por aí. Que foi. Pastor, como que é a vida dentro da prisão? Olha, é difícil, pastor. Assim, se você é para você viver dentro da prisão, você tem que ser um bom malandro. Bom malandro. Bom malandro, que se fala, né? Se for um bom malandro, você vai se ver lá bem. Se você for um péssimo, é igual no evangelho. Se for um bom crente, der um bom testemunho, você vai ser bem recebido em qualquer lugar, né? Se você for um péssimo crente, dar um mau testemunho, você não vai receber em lugar nenhum. Ninguém vai chamar você para pregar, vai coisa na cabeça. Se for um bom malandro, você vai ter... O que seria um bom malandro? Que sabe lidar com todo Isso, mundo, tem uma coletividade? aquela conversa boa. Lá fora, o camarada estava lá fora, o camarada fazia as correrias boas. Chega dentro da cadeia, não fica só dormindo, vai fazer as correrias também. Chega aqueles jumbo, né, abençoado. Então você vai ter um destaque, né? E a gente naquela época tinha um bom nome no centro de São Paulo. Em São Mateus tinha um bom nome. Jogava um bom futebol. A gente tinha muitos lugares que a gente ia jogar um futebol, o pessoal gostava, o Betinho joga uma bola e tal, ponta esquerda, nato e tudo, sabe? A gente foi fazer nome, então chega dentro do presídio, já chega com nome. O camarada chegou com nome aqui, então você é bem recebido. Olha. Isso, então é bem recebido. Aí você faz os seus corre lá dentro. O senhor viveu alguma situação tensa lá dentro, pastor? Já, viu alguém assim agredido, coisa assim? Muitas vezes pessoas agredidas, mortas, pessoas mortas. O senhor sabe que eu tenho um colega que ele trabalhou uma época de agente penitenciário, né? Sim. E ele disse que ele estava um dia lá, fazendo a ronda normalmente, né? Tal, na hora não sei se é banho de sol, ou intervalo deles lá, né? Isso. E ele falou assim que de repente ele viu o outro preso, chegando atrás do outro e... Isso mesmo. Socando. Ele achou que ele estava só socando. Depois que ele foi ver que ele estava esfaqueando o outro. Mas é isso mesmo. Mas ele falou que foi tão rápido que nem sangue saiu. Né? E o outro fez assim, pá, 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 e ele achou que era murro. Quando ele foi ver direito que o cara tá com uma faca na mão, aí ele acionou a segurança, tudo. Mas o cara que levou a facada, já tinha levado umas 20, 25, sim, assim. Diz que o cara tentou sair correndo, mas correu poucos metros e caiu, não aguentou. E ele falou que ele ficou assim impressionado. A rapidez, né? Eles vêm de uma rapidez que você nem percebe o que vai acontecer. Muitas vezes, muitas madrugadas, lá tinha aqueles carrinhos grandão. Os carrinhos grandão, a gente trazia aqueles caldeirão de alimentos para a nossa. Então, muitas vezes a gente via aqueles carrinhos saindo com o corpo, todo ensanguentado, nos corredores. Era terrível, pastor, era terrível. É uma coisa que eu não desejo nem para o meu inimigo. Entendeu? O senhor cumpriu aonde? Onde era essa? Olha, eu fiquei na Palmares. Na Palmares? Foi, em Santo André. Santo André. Isso, a primeira vez, que foi quando eu tive... Eu acho que você vai até fazer essa pergunta para mim aí, eu já quando o senhor falou para mim essa pergunta aí, eu falei... E o senhor, quando ficou nessa prisão, o senhor pensou assim, quando eu sair daqui eu vou mudar de vida, ou a pessoa nem pensa nisso, pastor? Não, nem pensa nisso. Quando eu estava lá, eu pensava em sair de lá. Quando o meu advogado falou assim, você não assina nada, que seus processos de 10 a 20 anos de cadeia. Inclusive, quando invadiram minha casa no Santa Adélia, até saiu na época, saiu no Gil Gomes. Saiu no Gil Gomes, o Gil Gomes ele saiu, falou. Por que invadiram tua casa, pastor? A polícia. A polícia? Isso. Naquela época era militarismo, né, pastor? Isso, naquele tempo era terrível. A gente via aquela cinzona lá, a gente saísse correndo. A barca, né? E saísse correndo naquele tempo, bala. Não tinha. Se corria, eles atiravam. Se corria, atirava. Né? Então, invadir, me levaram, foi quando eu cheguei nesse presídio. Meu advogado foi lá e falou, você não assina nada, que seus processos de 10 a 20 anos de cadeia, pelo assalto, formação de quadrilha e tráfico e tudo. Falei, agora? Eu estava, acho que com 19 anos. Falei, vou ficar 20 anos aqui. Com 19 anos, vou sair daqui com 39, por aí.
Meu Deus. Aí a primeira fuga que teve no presídio, O senhor a foi- primeira fuga que eu fui no presídio, fui embora. Inclusive, já tinha planejado essa fuga, e nessa fuga eu fiz uma tatuagem no braço, uma borboleta, Uhum. que é o símbolo da liberdade. Ah, Símbolo da liberdade. Aí foi quando a primeira fuga, nós fomos embora. Aí fui embora, foi pelo muro? Pulou o muro? pulamos o muro, estava em construção o presídio, uma reforma que tinha. Nós pegamos as escavadeiras que tinha lá dentro e a escavadeira levantou nós até o muro e lá nós pulamos. A escavadeira, a máquina, o trator? Isso. Vocês levantaram a... Levantaram, olha a imaginação. Se você Olha. passou dentro das cadeias, as pessoas têm imaginação. O inimigo ele é sujo. Uhum. O bicho ele é astuto. Ele dá uma imaginação para as pessoas que é se olhar e fala, se o senhor vê, você fala, não acredito. Será que foi daí que surgiu aquele Sim, cabeça, mente vazia, mente oficina vazia, do diabo? oficina, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, mente vazia, oficina do diabo, é isso mesmo. Aí foi quando Mas é um mundo assim também que a pessoa não tem perspectiva, né, pastor? Não. Ela acha que ela vai viver naquilo para sempre. sim, Né? sim, sem dúvida. Acho que vai ver, E se sair, vai cometer de novo. vai cometer de novo. Entendeu? Ou seja, se não tiver evangelho, Se não tiver, não tiver Bíblia, se não tiver Jesus, se não tiver Deus, Isso. a tendência é ficar nessa vida mesmo. piorar. Foi o que Piorar. aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Aí depois disso aí, ainda tive mais uma oportunidade, em 82. Trabalhei na Açúcar União. Açúcar União. Açúcar União, lá na Moca, trabalhei lá. Lá eu conheci uma jovem, com nós casamos. Né? Aí eu pensei, agora eu vou mudar de vida. Casei, agora tenho uma família. Né? Tinha um casal, tinha um menino. Tem uma menina, eu falei, agora eu vou mudar de vida. Mas não, mas futebol e camaradagem, né? A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 18, né? No versículo 24, que o homem que tem muitos amigos, ele pode se grandular-se. Mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Amém. E a gente pensa que as pessoas falam amigos, entre aspas. Amigo quando você tem um dinheirinho, tá tudo, você tá ao redor. Aí acabou o dinheiro, acabou as amizades. Foi o que aconteceu comigo. Aí quando tava ali, casei, depois não deu certo esse relacionamento, cada das drogas também, cada bebida e tudo. O senhor casou, mas não conseguiu deixar as drogas. Não. Continuei ainda, bebendo, fumando maconha, Na malandragem também? malandragem também. A malandragem até que eu parei um pouco, Parou um pouco. por causa do cílio. Uhum. Mas a bebida e a maconha ainda continuava. Aí saí das colônias, fui mandado embora, porque não acordava mais cedo. Fui trabalhar numa loja, na Rede Babuche. Isso, ao qual fui gerente da loja. Foi gerente da Fui Babuche? gerente da Babuche, gerente Olha da isso. loja. Mesmo assim, continuava usando. Aí foi quando veio a cocaína. A cocaína. Aí veio a cocaína, nós ali. O senhor foi preso quantas vezes, pastor? Foi? O senhor foi preso quantas vezes? Uma vez só. Uma vez só? Uma vez só. E nunca mais. Foi quando eu fugi, falei, nunca mais eu quero voltar para isso. Meu Deus. Foi quando eu fiquei um pouco sossegado. Uhum. Mas foi 88 para 89. Né, joguei futebol, disputei até o desafio lá na TV Record. Né, na TV Record, joguei na TV Record. E foi quando não deu certo. O senhor jogou na TV Record? Joguemos Desafio Galo. É Desafio mesmo? Galo, joguei na TV Record. Foi 88 para 89. Olha Né? só. Tive uma chance no Santos, mas por causa da... Então o senhor quase foi pro profissional? Quase fui profissional. Quase fui. Mas por causa das drogas, né, O pastor? senhor fez teste no Santos? Fiz teste. Pita, Claudinho, Tom Batata, Juari, João Paulo, Marola, aquele monte de jogador. Era tudo juvenil na época. E nós estávamos lá. E quando foi em 79, que eu fui expulso do Santos. Porque me pegaram eu fumando um. Aí fui expulso. Quando foi em 79, foi que eles subiram tudinho do juvenil e foram pro profissional. Era para mim estar junto. Olha, Mas infelizmente, por causa, né? escolhas erradas. Isso. Mas hoje, pastor, eu venho ver que tudo que passou na minha vida foi plano de Deus. Deus não queria que eu fosse jogador de futebol, nem traficante, nem pagodeiro. Eu comento, né? Eu fui pagodeiro, fui traficante, fui gerente de loja, fui jogador de futebol, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que eu fosse um pregador do evangelho. 1000 caminhos percorreu, mas nenhum te atendeu, né, Nenhum. pastor? Por isso que o tema hoje fala, né? Cristianismo, mais uma religião ou um poder O transformador? poder. Então a gente está vendo aqui um jovem, né, proveniente de uma família que se tornou problemática, né, depois Sim. da morte dos pais, e ele, consequentemente, se tornou cada vez mais problemático, né, Sim. mas que tentou de tudo, mas não chegava a lugar nenhum. Não chegava a lugar nenhum. Aí, Pastor, você já foi assim torturado alguma vez? não, nunca. Nunca foi Nunca torturado? foi torturado, não. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Agora, alguma situação assim que o senhor assim chegou perto da morte?
Sim, várias vezes. Várias Situação vezes. assim de grande perigo. Nessa fuga que nós tivemos aí foi o mais de grande perigo. Até comento hoje, né? Você vê, policial não erra tiro. Né? E quando o pessoal bala, não pegou nenhuma. Olha. Aí quando eu cheguei em casa, eu usava uma guia, pastor. Eu usava uma guia. Ah, uma guia? E eu usava uma guia que minha cunhada, meu irmão mexia no negócio de centro, né? Macumba. Então eles me deram uma guia. Aí eu pensei, quando eu cheguei em casa, falei, puxa, eu vou tirar a guia. Falei pra minha cunhada, você manda benzer de novo, que essa guia me deu um livramento hoje. Olha, Né? olha. Hoje eu venho entender que não foi a guia, né? Sim. Hoje eu venho saber que não foi isso. Hoje eu venho saber que foi a mão de Deus, né? Então, que Deus tinha um plano na minha vida, entendeu? Sim. Então eu fui entender isso aí. Né? O senhor Mas chegou a isso, frequentar espiritismo, essas coisas? cheguei, É? em vários lugares. Em terreiro, assim? Terreiro, meu irmão tocava lá uma tabaca e baixava vários espíritos da minha cunhada naquela época. E onde nós morávamos, nossa casa era um terreiro, né? Era no centro lá, minha cunhada e meu irmão faziam isso lá, esse trabalho lá, né? E eu participava ali, tomava as cachaças do bicho lá para ficar bem loucão também, né? Minha cunhada ia dormir, meu irmão ia Seu dormir. cunhado incorporava também? Minha cunhada. Sua cunhada? Minha cunhada, isso. No meu irmão ele só tocava tabaco, que sabia os pontos lá certinho, que bicho subia, que bicho descia. Então, incorporando minha cunhada lá. E era terrível, foi uma vida terrível, mas hoje eu louvo a Deus por Deus ter resgatado. E o senhor chegou a ter alguma overdose, pastor? Não, overdose também nunca tive overdose. Nunca teve overdose? Não. E olha que eu usei muita droga e nunca tive overdose nenhuma. Né? O senhor sabe que nós temos um amigo pastor, amigo mesmo, pastor Claudinei. Inclusive eu levei ele para contar o testemunho dele na casa de recuperação. Aquela casa que o senhor foi conosco lá. Sim. Missão Resgatando Vidas, Sim. pastora Rosângela. E ele teve 3 overdoses, pastor, antes da conversão, né? E agora, aos 40 e poucos anos de vida, ele acabou desenvolvendo mal de Parkinson. Poxa. Resultante das overdoses. Sim. Né? Porque quando a gente é jovem, a gente tá com a saúde 100%, né? Isso é verdade. Então a gente acha que a gente vai poder fazer o que quiser, andar do jeito que quiser, Sim. usar o que quiser, Sim. e aquilo ali nunca vai ter seu preço. Né? É verdade. E tem. Tem. Né? Tem, porque hoje eu tenho uma sequela, né? Que na vida eu dancei muito samba rock, era 4 noites nas escolas de samba, Nossa. né? E jogando futebol, né? Hoje eu estou com 64, né? Hoje tem problema na coluna, hérnia de disco, nervo ciático, aí tudo que a gente, né? Que a gente plantou lá atrás, então estou colhendo hoje. Mas O senhor atribui essa época de gandaia aí? Sim, entendeu? Então quando foi 80 e 89 que eu tive essa separação, aí o senhor sabe que eu fumei e durante a semana eu fumava escondido dos meus pais, né? Sim. Então eu fumava só um maço por dia, mas final de semana era 2 maços por dia, né? E eu fumei assim intensamente 3 anos e meio. 3 anos. Né? Minha conversão foi rápida, né? Sim, graças a Deus. Comecei a fumar com 14 anos e me converti aos 18. Sim. Mas o senhor sabe que depois assim de 10 anos que eu já estava liberto do cigarro em Cristo, às vezes quando eu tinha um resfriado muito forte, saía folículos pretos do meu pulmão ainda. E eu fumei só 3 anos e meio intensamente, né? Sim. Então imagina uma pessoa que vive uma vida, né? Usando essas coisas, como que não fica o organismo? Então, né? eu usei 20 anos, né? 20 anos. Quase maconha, crack, cocaína, né? E quase todo tipo de droga. Foi quando em 90... O senhor usou crack também? Foi quando o crack chegou o primeiro lugar no Brasil que chegou o crack foi na cidade de São Mateus, 1990. Foi quando eu conheci o crack, foi em 1990. Nossa. Aí o crack foi a destruição. Aí foi a perdição, perdi tudo. Fui morar na rua, fiquei antigamente em 90, hoje é Cracolândia. Em 90 era a Boca do Lixo. Meu tempo era a Boca do Lixo. Quando eu fiquei de 90 até 94, 4 anos na rua. Olha 4 só. anos na rua, por causa do crack. Então o senhor chegou a morar na rua? Morei na rua 4 anos. Em qual região? Na Boca do Lixo ali? Na Boca do Lixo. 4 mesmo, anos ali. pastor? Eu fiquei na Boca do Lixo acho que uns quase 3 anos.
E o senhor É. revirava lixo também? Eu virava ali, ficava ali, ia pra Praça da Sé, Praça da República, Largo do Aruche, todo aquele centro de São Isso era Paulo. década de 80, pastor? Oi? Isso era década de 80? 90? 90? Isso, 90. Naquela época ainda tinha os trombadão, não tinha, pastor? Tinha ali na Avenida Ipiranga, ali com a São João ali, tinha os trombadinhos, os trombadão ali, que, né, raptava o pessoal lá, as bolsas, as carteiras das pessoas, né? Então foi nessa época aí. Essa vida na rua também é perigosa, né, Claro que pastor? é perigosa, Você tem que perigosa. dormir com o olho aberto ou outro fechado, Muito né? fechado. Eu, às vezes nem dormir, né? Às vezes nem dormia, Nem né? dormir. É ficar a noite inteira andando, porque é ruim. Meu Deus. Pastor, quando o senhor sentiu que estava no fundo do poço? Então, foi quando eu estava já uns 3 anos morando na rua. Aí que eu falei, vou voltar para São Mateus. Vou ver se alguma família me acolhe. Só que quando eu voltei para São Mateus, fui na casa do meu irmão. O irmão falou, não, você procurou essa vida aí. Você procurou essa vida. E eu estava dormindo na rua já, e eu fui na casa do irmão meu e falei, você tem uma garagem aí, essa noite está muito frio. Deixa eu dormir do lado do carro. Ele falou, não, o pai morreu, você procurou essa vida, vai ver essa vida. Eu falei, tá bom, fui embora. Procurei a família tudo virou as costas. Não critico eles nem nada, porque o errado fui eu que estava errado. E foi quando eu estava na rua, tinha umas 3 jovens. De onde eu ia, pastor? De onde eu ia, sempre tinha alguém falando. Né? Quando eu estava morando Falando da palavra de Deus? Estava falando da palavra de Deus. Eu estava na Praça da Sé, o pessoal fazendo evangelismo lá, sempre tinha alguém que chegava em mim e falava, Deus tem um plano na sua vida. Aonde eu ia que tinha um crente, Deus sempre usava um crente e falava, Deus tem um plano na sua vida. A importância, né, pastor, de profetizar na Profetizar, vida do outro, né? e evangelizar. Como é importante evangelizar e profetizar. E eu me lembro que na cidade de São Mateus tinha 3 jovens lá, 3 meninas. Quando elas me viram, nossa, Betinho, todo mundo que me viu, uma boa, depois falava, Betinho, nossa, olha o que você está fazendo com a sua vida, filho. Você está se destruindo. Nunca fiz mal para ninguém, pastor. Estava fazendo mal para mim mesmo, E o pessoal olhava, você é um camarada tão da hora, você é tão gente fina, como é que você tá? Quem diria que você foi um gerente de loja? Quem diria que você foi um jogador de futebol? Hoje a sua vida como é que tá, né? E eu não tava nem aí. Meu Deus. Aí foi quando Deus usava as pessoas para falar que tinha um plano comigo. Aí foi uns 4 anos na rua, foi quando essa jovem me evangelizava, e eu não acreditava em Deus, pastor. Eu nunca acreditei em Deus, não acreditava em Deus. Eu nasci no berço católico, não sei de macumba, não acreditava. É muita coisa na frente para a pessoa ver Deus, né, pastor? Sim, isso Porque mesmo. o catolicismo leva a pessoa a um mundo de imagem, né? Não é verdade? O espiritismo mostra as entidades, né? Você entendeu E isso? Deus nessa história está bem longe, Está né? bem longe. Aí foi quando eu perdi meus 4 irmãos. Meus 4 irmãos, pastor. Por isso que eu falo que eu louvo a Deus, porque os 4 irmãos que não fez nem a metade do que eu fiz, todos morreram. Pastor. Todos os meus 4 irmãos morreram. 2 mais novos matados e os mais velhos de morte natural. E o pior da família era eu. E meus irmãos, minha irmã ia para a igreja por causa de mim. Ela ia para a igreja buscar Deus, orava a Deus, levava minhas roupas, levava foto minha. E falava, meus irmãos falavam, você está orando, sua oração não vai, Deus não vai ouvir a sua oração. Esse daí não tem mais jeito, você é cadeia ou cemitério. Olha. E minha irmã falou, não, eu sei que Deus tem um plano na vida do meu irmão. E que Deus vai tirar meu irmão dessa vida um dia. Né? E graças a Deus, sim. Aí quando eu estava no fundo do poço, quando o pastor falou, eu estava no fundo do poço, teve um jovem lá, que ele já tinha se convertido primeiro do que eu. Ele foi, me pegou, me encontrou e falou, puxa, Betinho, eu estava procurando você, me fala da sua situação. Eu estava procurando você. Aí eu falei, vou levar você para morar na minha casa. Eu falei, você está de brincadeira. Eu vou morar dentro da sua casa. Eu vou levar você para morar dentro da minha casa. É mesmo, foi, pastor? Ali, ele era solteiro ou casado? Ele era solteiro. Solteiro. Solteiro, pedreiro. Pedreiro. Hoje ele é um pastor. É mesmo? Pastor na cidade de São Mateus. Fala o nome de gente boa. Hoje é o Laércio. Pastor Laércio. Pastor Laércio. Um abraço, pastor Laércio aí. Lá em São Mateus, Jardim Santo André. E ele me levou para morar dentro da casa dele. E ele estava construindo um salão na parte de cima. Ele construiu um salão embaixo. Você vai morar aqui. Eu falei, você está de brincadeira. Meu. Aí o que acontece? Ele saía para trabalhar. E o inimigo me usava. Eu vendi fogão dele, eu vendi geladeira, eu vendi cama, tudo para usar droga. Meu Deus. E foi um dia que ele chegou em mim e falou assim, o inimigo pode usar você para vender tudo quanto tem na minha casa. Mas na sua vida, ele não vai tocar. Olha, porque na pastor, sua vida, Deus tem uma vai realizar. Que amor pela alma, hein? Que amor. Meu Deus, que amor. Que amor. Eu falei, quando ele falou amor. aquele, pastor. Que lição, hein? Né? Que lição de amor. Que lição de amor. Meu Deus. Eu acho que esse é um dos poderes
do cristianismo, né, pastor? Sim, sem dúvida. Né? Foi algo que Jesus implantou em nós, né? Sim. Porque nós, por nós mesmos, não temos capacidade de amar como deveríamos amar, né? É verdade. Mas quando Cristo está em nós, ele nos ajuda a amar como se deve amar, Com né? certeza. Isso daí foi uma grande lição de Uma amor. lição muito, né? muito grande. Ele deixou o material de lado e falou assim, a tua alma é de Deus, Mas né? isso é Vai ser de importante. Deus. Coisa linda, né? Coisa linda. E nessa época que o senhor estava no mundo, perdidão assim, pastor, teve algum momento que o senhor percebeu o poder da Bíblia Eu percebi quando eu estava dormindo dentro da construção. dentro da construção? Quando eu fiquei, aí eu saí da casa daquele rapaz, fui dormir no salão que ele estava construindo em cima. Eu peguei um colchão, uma garrafa d'água, falei, vou chegar nessa vida. Eu estava com 34 anos já, com idade. Falei, chega nessa vida, vou morrer aqui dentro com um monte de gente. Família não quer mais. Os filhos tinham vergonha de me chamar de pai. Eu ia ver meus filhos, tomava tanta cocaína na veia, pastor, para me dar uma overdose para ver se eu morria. Pé inchada na bebida, as veias toda Cocaína na furada. veia. É heroína, pastor, é É diferente? a cocaína. Não, a heroína é mais forte É mais forte. do que a cocaína. Mas o senhor aplicava na veia a Isso. cocaína? Cocaína, que na época chamava BAC, né? Que tomava Bac. BAC. Né? Era com soro, com água, com o quê? Não, só isso. A gente destilava ela com água. Certo. Né? Mas quando tá naquela destinância, tendo qualquer líquido, ele injetava. Meu Deus. Até a água na rua que tava passando assim, pegava aquela água na rua, esquentava ela e injetava dessa maneira. Deus. E você vê que na época, olha como é que Deus é tão fiel. Na época que eu fiquei lá na Boca do Lixo, foi a época que começou a AIDS, né? AIDS. A AIDS. E a gente injetava. Teve camarada meu que morreu de AIDS, de tanto injetar. Usava a mesma seringa todo A mundo? mesma seringa. Meu Deus. Olha aí. E morrer. Livramento. 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 Aí quando eu estava nessa construção, foi quando eu pensei, aí que eu vi o poder de Deus. Eu estava dentro da construção, 3 dias, 3 noites, já passando frio, fome e frio. Aí foi quando veio no meu pensamento. Deus fez eu me lembrar, onde eu ia, sempre tinha alguém falando da palavra de Deus, falando de Jesus. Aí foi quando, dentro daquela construção, eu pensei, Deus, o Senhor existe mesmo. O Senhor é Deus dos crentes mesmo. Mostra para mim, me tira desse lugar e me dá uma casa para mim morar, para todo dia eu ler a Bíblia. Que coisa linda. Pastor, no 3º dia, aquele irmão foi dentro daquela construção, falou, Betinho, você quer sair dessa vida? Falei, quero, não aguento mais. Foi quando ele me levou para casa de recuperação. Meu Deus. 16 de setembro de 1994. Eu vi o poder de Deus. Glória a Deus. E dentro daquela casa, pastor, dentro daquela casa, nós orando ali, um certo dia eu estava embaixo da árvore lá. Foi quando, aí que eu vi mais o poder de Deus. Quando embaixo daquela árvore eu peguei na Bíblia, nunca tinha pegado numa Bíblia, nem sabia o que era a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, pastor, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar as formosuras do Senhor e aprender no seu tempo. Meu Deus, Deus falando com o senhor. Quer dizer, Hein? o Espírito Santo no meu coração. Olha a casa que você pediu a Deus, quando você dormia dentro da construção. Olha isso. Olha Deus te dando a casa, abrindo o seu olho para você ver a casa e falando com você através da palavra. Pastor, a Bíblia é só mais um livro ou é palavra viva? Palavra viva. Coisa maravilhosa. Palavra viva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Glória a Deus. Então foi ali quando Deus falou comigo, eu falei, Senhor, o Senhor existe. O senhor, quando o senhor estava no mundo, o senhor chegou a andar armado, pastor? Algumas vezes, pastor. Algumas vezes. Mas eu me lembro que uma vez a gente foi fazer um pequeno assalto no supermercado. Certo. E eu creio que foi Deus ali. E armado assim, apontando para a menina no caixa, chorando. Uhum. Chorando. E eu me senti um covarde, pastor. É mesmo. Eu me senti um covarde. Meu Deus. Sei que nós, quando chegamos dentro de casa, eu falei, chega dessa vida. Olha Não só. quero fazer mais isso. Vai, por que, Betinho e tal? Eu falei, não quero. Eu sou um covarde. A menina chorando no caixa e eu com a arma apontada para ela. Ela chorando. Naquilo ali eu me senti um covarde. Chega. Deus. Não quero fazer mais esse tipo de coisa. Aí também já tinha Deus trabalhando para convencer o senhor do pecado, né, pastor? Também já Meu era Deus trabalhando. Eu já vejo que era Deus trabalhando. Hoje eu vejo. Eu me lembro que uma vez o senhor contou um caso de... O senhor tentou assim, meio que intimidar umas meninas e aí, elas eram crentes. Como que foi essa história, pastor? Mas, então, foi assim, nós tínhamos vindo no futebol e naquele dia de futebol nós tínhamos tirado quase 100 gramas de cocaína. Meu Deus. Tirávamos com uma cocaína, tomado uns conhaque, tomado uns baseados, eu tava vindo. E eu vinha vindo com uma arma no bolso de trás, uma 6,35, é uma arma automática. Você aperta dele, ela sai um monte de bala, uma atrás da outra. E eu falei, eu vi elas e falei, hoje essas meninas vão falar de Jesus para mim, eu vou dar um monte de tiro pro alto, elas vão sair tudo correndo.
Meu Deus. Aí quando eu cheguei perto, assim, um grito lá de longe. Betinho, não pense em fazer isso aí. Olha isso. Até fala nas igrejas, quando a gente vai testemunha, eu falei, puxa, eu fiquei igual aquela brincadeira de stop, né? Igual estátua parada. Olha o poder da oração. Poder da Olha a oração. autoridade que Deus deu para nós. Quando ela falou isso, o senhor travou. Travei. Né? Travei assim, falei, como essa menina sabe? Olha. Hoje eu venho entender, né? Que a Bíblia fala em Amós, capítulo 3, versículo 7, né? Que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma antes de revelar o seu segredo aos seus servos, seus profetas. Glória a Deus. E quando aquela menina chegou em mim, pastor, que ela colocou a mão na minha cabeça, falou assim, posso orar pela sua vida, Betinho? Eu falei, pode. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu caí, pastor, no chão. Meu Deus do Com céu. arma e tudo. Por isso que eu falo, por isso que o tema é o poder Do cristianismo. do cristianismo. Poder da palavra. Pastor, para quem cheirou 100 gramas de cocaína, fora os baseados, a menina fazia uma oração e eu caí no chão e se liberta na hora, é só o poder da palavra. 100 gramas de cocaína, dá mais ou menos uns 20 papel, né, Por pastor? aí, ou mais. Ou mais, né? Naquele tempo acho que dava mais ou menos 6, por aí. É. Entendeu? Pastor, então o senhor estava também oprimido, né, pastor? Tava oprimido. A vida que eu tava levando, né, pastor? Morando na rua. Tava, sabe, muitas vezes na Praça Sé, quando alguém jogava um Mamitex pro cachorro lá, eu ia brigar com o cachorro para pegar o Mamitex, né? Então. Pastor, porque a droga não pode ser somente algo químico, né? Tem algo Não, espiritual também, né? Tem o espiritual também, né? O senhor já trabalhou com casa de recuperação, o senhor deve ter visto ali caso de possessão, Puxa, né? claro que teve muitos que chegou lá. Né? Eu acho que o senhor lembra lá do Edivaldo? Edivaldo. Edivaldo, aquele magrinho que era dentuço, Puxa, que ele era homossexual ainda. eu acho que eu lembro. O senhor lembra, Acho que eu lembro. Porque era muita gente muita também. gente. Muita gente. Eu ficava E muitos anos. Muitos anos. Quer dizer, há um mundo espiritual que aprisiona a pessoa. Sim. Na droga, Sim. não morar na rua, Isso. não morar no lixo, na sujeira. A sujeira, aqueles que andam demais, é o espírito do andarilho, né? Andarilho. Que anda muito para lá e para cá. Maria Mulambo. Isso. Tudo isso é um espírito Maligno. maligno que entra na vida da pessoa e faz que a pessoa comece a praticar esse tipo de coisa. Aí a jovem colocou a mão na cabeça do senhor. Como o minha senhor cabeça cai no chão. Meu Eu Deus. levantei, passou bonzinho, levantei, Sem o efeito da droga. sem efeito de nada. Meu Aí eu falei, Deus. ela pegou e falou assim, ô Betinha, a sua arma está no chão aí. Eu falei, filha, menina, não fala mais de Jesus para mim. Jesus não me quer. Porque claro que ele te quer. Como você mostra? Como você fala para mim que ele me quer? Ela falou, mas a Bíblia fala em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Betinho, que Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu falei, mais perdido que eu tô? Então vai esperar me buscar quando? Quando eu morrer? Aí foi quando eu ia embora, elas oravam muito para mim. Depois de muito tempo que eu fui para essa casa de recuperação. A ousadia da juventude, né? Olha a ousadia. Eu quero Uma até jovem. mandar um recado para a juventude cristã que está nos assistindo aí, seja de qual denominação você for. A importância de você profetizar, declarar, Jesus te quer, Jesus te ama, Jesus tem obra na tua vida. Aleluia. O diabo não quer que Glória você a fale Deus. isso. O diabo não quer. É Mas verdade. fale, declare. Porque o poder que há nessa afirmação é muito grande. verdade. Deus trabalha nisso, né? É verdade. E a ousadia dessas meninas, né? De pegar um cara que elas viram que estava ali, né? Muito louco, né? Sim. E impor a mão na cabeça para orar, né? Então, eu acho que a juventude cristã precisa buscar essa ousadia, viu, gente? verdade. Buscar essa ousadia novamente. É né, aquela pastor? menina de 2 Reis, capítulo 5, né? Ela era escrava da mulher de Naamã, né? Pois E é. olha a ousadia daquela menina. Oxalá se meu senhor estivesse lá em Samaria, ao qual lá teria um profeta que oraria pelo meu senhor e ele seria restaurado dessa lepra. A ousadia daquela menina. Meu Deus. Era uma empregada da mulher Naamã. Quem sabe ela estava ali com uma empregada lavando Sim. a roupa, ela fazendo, né? Mas ela teve a ousadia. Ela teve a ousadia de pregar a palavra de Deus. Né? E Deus quer dar ousadia para jovens, né? Sim. Muitas vezes jovens, né? E Deus quer usar jovens hoje em dia para pregar a palavra. Mas, pastor, eu vou pregar para o traficante, vou pregar para o macumbeiro, eu vou pregar para um drogado. A Bíblia fala o quê? 1 Epístola de São João, capítulo 4, versículo 4, né? Quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então quem está conosco é maior. Então não temos que temer. Né? Quem está É o conosco. poder da palavra. O poder da palavra. Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Que é o poder. Tanto do. Paulo falou assim: eu não me envergonho desse evangelho, que é poder de libertação, tanto para judeu, como para grego. Então é o poder, a palavra é um poder de libertação. Então esse poder Deus deu para nós, pastor, para a igreja, para poder impor a mão nas pessoas e ser liberta, Meu Deus. para poder sair aí evangelizando, pregando a palavra. Mas, pastor, já preguei para tanta pessoa, não se preocupe, na hora vai dar certo. Uma hora vai dar fruto. O semeador saiu a semear.
Sim. né? Ele semeou nos pedregais, nos caminhos, mas na hora que é uma boa terra. Então, o importante é sair semeando a palavra. Uma hora cai na boa terra, né, Uma pastor? hora cai numa boa terra. Glória a Verdade, Deus. glória a Deus. Eu acho que eu acho que este é o trabalho do cristão, Do né? cristão. A semeadura da palavra, Sim. seja ele através da pregação no culto, do ensino bíblico, ou de um programa como este, Isso. Principalmente Em um programa como esse. né, pastor? Um programa como esse. Algum coração aí está precisando dessa Sem semente. dúvida, sem Saber dúvida. que há um poder que pode transformar, né? Glória a Que Deus. pode mudar. E esse né? poder é só a Né? palavra. Tem pessoas que nesse momento devem estar talvez no quarto de uma pensão qualquer aí, né? Vendo esse programa no celular, Sim. ou tá até aí na rua e tá dizendo assim, a minha vida é essa e é nisso Sim. que eu vou acabar. Pensando em tirar a própria vida, Pensando né? em tirar a própria Como muitas vida. vezes eu pensei também, eu passava em cima do viaduto do chá e pensava, se eu me jogar daqui, o inimigo lançava, se eu me jogar daqui, eu vou morrer. E acabou minha vida. Às vezes eu pensava, vou descer na favela, em São Mateus, fazer uma dívida com os traficantes, não pago, eles me matam, acabou essa vida. O inimigo lançava isso aí, né? Até quando eu cheguei numa casa de recuperação, eu cheguei numa sexta-feira, e o inimigo lançou isso em mim. Você vai ficar aqui, no meio do mundo de homem, sexta-feira, uma pagode lá fora, samba rock, as menininhas tudo lá para dançar com você. Falei, é mesmo. Aí eu pensei, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar no pastor e falar, pastor, eu vou vir segunda-feira. Olha aí, olha o nível começou, eu vou vir segunda-feira. Mas do outro lado eu vi outra voz e falou, agora você vai para fora, você vai lá, passa a noite toda no pagode, aí quando for amanhã você vai dormir na praça, né, pedindo dinheiro para comer alguma coisa, né? E olha para onde você está. Você viu como você chegou aqui? Nossa, já jantou, tá de barriguinha cheia. Eu falei, é mesmo, hein? Eu vou ficar aqui. Pastor, o senhor falou uma coisa importante. Este é o erro de muitas pessoas que se internam numa casa de recuperação, né? Sim. Às vezes eles estão ali 3 semanas, 4 semanas, já se sente um pouco melhor, né? E Isso. fala assim, eu tô bom, eu já posso ir embora. Sim. Na verdade, às vezes pode ser um engano, né, pastor? Claro que é um engano, sem dúvida, é um engano. Isso é o inimigo. Inimigo, né? O inimigo jogando aquela seta ali, como o senhor falou, né? Mente vazia, Oficina do diabo. né? Ele está lá em Lucas 12, 43 lá, né? Que o crente não pode ter a mente vazia. Ele está sempre enchendo. Pastor, então aquele irmão foi lá e te buscou na construção e te ofereceu a casa de recuperação. Sim. Foi aí que foi o teu contato com a casa de recuperação. O senhor nem sabia que existia isso? Nem sabia que existia. Nem sabia o que era isso? Nem sabia o que era isso. Que bairro que era a casa que o senhor ficou? Era terceira divisão. Terceira divisão? Lá pro lado da Zona Leste, São Paulo. Nossa, né? no fundão da Zona Leste. Fundou na Zona Leste. Pastor Afonso, né? Até hoje está lá com a casa de recuperação, ele está lá. Até hoje? Até hoje. E é a mesma casa, pastor? Não, já é outra. Já é outra. Ele começou, era uma pequena, tinha 18 pessoas. Certo. Depois que muita gente foi vendo o trabalho dele lá, teve uma filha de uma irmã, um filho de uma irmã que se recuperou com a gente lá. E foi quando ela doou uma chácara para ele. Hoje ele tem uma chácara enorme, que grande. Benção. Uma benção, a galera do trabalho de lá. É uma alegria quando a gente vai para lá, ele me chama. Vem cá, Roberto, vem cá, Roberto. Vamos dar um chego lá um dia, pastor? Vamos conhecer sim, esse vamos homem lá, que vamos. foi um instrumento de Deus para Puxa. abençoar a vida do pastor. Vamos um combinar para a gente ir lá. Vamos, vai ser uma né? benção. E aí, quando o senhor chegou lá, o senhor viu aquele monte de homens, o senhor falou, nossa, mas é aqui que me trouxeram? O que passou na cabeça do senhor, pastor? Passou de ir embora, né? Foi o que o inimigo colocou, vai embora, meu. Vai nada. Quando eu vi, foi Deus. Fez eu olhar assim para mim e falei, não, fez eu refletir na onde eu estava. Eu falei, vou para a rua, meu. Não posso ir para a rua. Vou ficar aqui. E graças a Deus, pastor, eu fiquei ali. Quanto tempo o senhor ficou lá dentro? Eu fiquei lá 8 meses. 8 meses. Com 3 meses, eu orando a Deus, que eu vi as pessoas, né? Eu ia para as igrejas, as pessoas estavam ali. E quando eu cheguei lá, tinha uma vigília. E os irmãos perguntaram, você participaram da vigília? E Roberto? Eu falei, como é que é a vigília? Eu falei, a vigília sim, nós temos nossa capela lá em cima, lá vem muitas igrejas de fora, vem pessoas de fora, e é uma benção e tal, e é o Espírito Santo subindo, o Espírito Santo descendo, pessoas sendo batidas. Falei, como é que é esse negócio aí, Espírito Santo, meu? Falei, eu vou lá ver isso aí, né? Quando eu estava no centro de Macumba lá, vi o inimigo subindo, o inimigo descendo. Eu vou ver agora o negócio do Espírito Santo aí, né? Aí fui lá. Aí cheguei lá, dobrei meu joelho, eu fiquei sentado, pastor. E todo mundo que entrava na igreja ia dobrando o joelho. E eu falei, vou dobrar meu joelho também, né? Todo mundo está dobrando, eu dobrei meu joelho. Aí comecei, Ave Maria, cheia de graça, Senhor conosco, bisavós. Eu só Era o único coração que o senhor sabia fazer. Eu sabia fazer isso aí. Aí o irmão me cutucou, falou, Roberto, não é assim não. Eu falei, como é que é, meu camarada? Como é que é? Eu tô chegando aqui agora, não sei. Ele falou, aqui você só ora e chora. Ora e chora. Eu falei, negrão, malandro,
Vou chorar, que você tá de brincadeira, rapaz. Aí dobrei meu joelho, daqui a pouco começa a glorificar ali. Aí glória a Deus lá, e glória a Deus ali, e mistério lá, mistério. Daqui a pouco veio uma jovenzinha louvando. Fechando eu, os olhos meus, eu posso Cicatrizes. ver cicatrizes. Meu Deus, esse louvor é lindo. Esse louvor é Puxa, lindo. pastor. Nós vamos cantar ele no coral na próxima Páscoa. Puxa, pastor, quando eu vi, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, madrugada chorando. Foi quando no finalzinho da vigília, o pastor que pregou falou assim: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Só, pastor, foi assim, uma coisa que quando eu fui ver, eu já estava lá na frente, de joelho, e o pastor olhando para mim. Meu Deus. No outro dia, dormi bem, Que coisa. acordei bem. Ou seja, coisa toda linda. a perturbação saiu. Toda aquela perturbação saiu, comecei a enxergar. Porque a Bíblia fala que em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, né, que o Deus deste século cegou entendimentos e credos. Então eu estava cego. Aí no outro dia minha visão, comecei a enxergar melhor. Que coisa Aí maravilhosa. foi quando eu comecei a gostar daquela ali. Falei, puxa, eu comecei a buscar Deus. Pastor, o senhor tocou num Coisa ponto linda. importante que eu vivenciei isso que o senhor está falando. Quando a gente está no mundo, parece que a gente não enxerga além daquilo, né, pastor? Isso, Parece que a gente está numa jaula e a gente não consegue ver além daquilo ali. é verdade. E aí, quando Jesus entra na vida da gente, parece que o nosso olho vai além, né? Além. Agora a gente enxerga a eternidade, né, pastor? É Parece verdade. que esse mundo temporal ficou pequeno, né? Sim. Parece que se abre um leque gigantesco Sem- diante da sem gente, né? dúvida. O senhor teve essa impressão também? Também tive essa impressão, comecei a enxergar melhor. Até passou depois de um tempo, me batizei ali. Com 3 meses estava naquela casa, desci as águas. Com 5 meses, o Senhor batizou no Espírito Santo, que era meu desejo, era isso. Meu desejo era isso. Meu desejo era ser batizado no Espírito Santo, porque eu via as pessoas falando mistério. E eu falei, puxa, eu quero isso aí. Então era o Espírito Santo colocando aquele desejo no meu coração. Que coisa Eu comecei naquela casa a buscar nas madrugadas, aí desci as águas ali. Depois fui batizado no Espírito Santo. Coisa linda. Coisa linda. Eu falei para Deus, Senhor, eu creio que o Senhor tem um plano comigo. Eu estou 5 meses nessa casa. Eu creio que o Senhor tem um plano comigo. Eu até falei assim, mas tem 4 irmãos lá fora, lá. Nunca roubou, nunca traficou, nunca cheirou. E Deus falou, é com você que eu tenho um plano. Eu falei, como é que eu sou? Aí comecei a fazer prova com Deus. Como é que eu sou? Mostra para mim que o Senhor tem um plano comigo. Aí foi quando eu abri a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Aleluia. Então eu escolhi você, filha, para confundir muito sábio. É você que eu quero. Eu falei, puxa, Senhor, então vamos fazer um negócio. Você vai me dar sabedoria aqui dentro da tua palavra para me pregar o que está escrito aqui dentro. Doa a quem doa, porque eu sei de onde o Senhor está me tirando. Você vai me dar sabedoria dentro da palavra. E outra coisa, o dom de discernimento, que eu quero saber quando é o Senhor falando ou quando é. Porque não adianta vir pro meu lado com manto, terra, aqui não vai colar isso não, pai. Não vai colar essas coisas. Então, a Bíblia fala que em 2 Timóteo, capítulo 3, né, versículo 13, que os homens maus, enganadores, vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eu não quero enganar ninguém. Aleluia. Também não quero ser enganado. Então você vai me dar sabedoria. Glória a E Deus. graças a Deus, pastor. Com 8 meses, 9 meses saí daquela casa. E quando o senhor estava lá dentro, pastor, assim, o senhor veio da rua, né? Veio ali tal. Qual foi uma lição, assim, que o senhor aprendeu lá dentro, assim, que o senhor guarda até hoje, assim? O que a casa de recuperação te ensinou? Aprendi muita coisa, pastor. Aprendi assim, que eu tinha que sair no tempo de Deus. Primeira coisa que eu aprendi. Sair no de Deus. Tempo de Deus. Porque a pessoa, quando está na droga, ela não tem regra, não tem limite, né, pastor? Não tem regra nenhuma. Aí ali o senhor aprendeu a esperar. Isso. E quando eu cheguei na recuperação, tinha regra, horário para levantar, horário para o café, horário para ir para o culto, horário para o almoço. Ali foi o Espírito Santo, né? Foi me disciplinando. Coisa linda. Lá fora você fazia o que você queria. Agora aqui quem manda sou eu. Coisa maravilhosa. Parece o que Jesus falou para Pedro, né, pastor? Foi. Pedro, quando tu era mais jovem, né? Isso, ia para onde queria, né? não é verdade? Agora você vai para onde o outro te levar. Isso. É como Paulo falou em Gálatas, capítulo 2, né? Versículo 20. A vida que eu vivia na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então agora, Senhor, agora não é mais você. Agora sou eu que vou vir na sua vida. Agora eu que vou te guiar, filho. Então tá bom. Né? Porque lá fora eu fiz a minha vontade. Quebrei a cara. Eu vou fazer a tua vontade. E ali fiquei 9 meses. Com 5, 6 meses, o pastor chegou em mim. Ele tinha uma vidraçaria. Ele falou assim, irmão Roberto, eu vejo você, filho, aqui da casa. Você é um exemplo dessa casa. Eu vejo aí você nos cultos, eu vejo você orando, eu vejo você dirigindo o culto, eu vejo você pregando. Se você não tem tempo, eu vejo você chegando, as pessoas chegam, você acolhe os mais novos. Você já deixou sua cama para colocar alguém que chegava. Então você é um exemplo. Eu estou precisando de uma pessoa na minha vidraçaria para trabalhar na vidraçaria. Vou ensinar você a colocar vidro. Eu sei que você tem filho.
E quando eu estava dentro da casa de recuperação, pastor, a primeira notícia que eu recebi, com 3, 4 meses, a primeira notícia que eu recebi, a sua mulher arrumou outro. Olha o inimigo, pastor. Foi tipo pra abalar. Para abalar. Aí eu peguei e falei para o pessoal, vai deixar ela seguir a vida dela. Eu fui o errado. Se Deus tiver um plano comigo com ela, eu vou lá a Deus. E quando eu saí daquela casa, eu fui atrás dela, para ver se nós voltávamos, tinha 2 crianças para cuidar. Ela falou para mim, ó, eu volto com você, mas eu não quero ser crente. E eu falei para ela, também não quero você nessa situação. Eu vou pela misericórdia de Deus agora, estou recuperado, já pensou, eu falei para ela, eu estou liberto. Se eu volto com você, eu venho da casa do Pai, cheio do Espírito Santo, chego em casa, você vê nos botecos, cheio de cachaça, não dá certo. Qual a tendência? Eu voltar para trás. Eu não posso voltar para trás mais. É verdade. Eu sei que se eu voltar para trás, eu vou voltar 7 vezes pior que eu era. Meu Deus. E eu também não te quero você dessa maneira. Se Deus tiver um plano comigo, você quer que ele traga você convertida. Eu só vou te pedir uma coisa. Deixa eu ver meus filhos e ajudar você a criar meus filhos, nossos filhos. E graças a Deus, não deu certo. Deus tirou. Depois de 3 anos, eu comecei a trabalhar na oficina. Certo. Na cidade de São Mateus, pastor, foi um abalo. A minha conversão na cidade de São Mateus foi um abalo. É mesmo? Delegado de polícia, policiais, sargento de rota, turcos. Olha. Né? Foi um abalo. Ou seja, o nome do senhor era conhecido lá. Conhecido. Pô, 20 anos eu morei em São Mateus, né, pastor? Meu 20 anos, Deus. cara de futebol, muita coisa, então era muito conhecido. E quando ficaram, sabe quem? O Betinho Cristão não acredita. Betinho Evangélico não acredita. Turco que nunca acreditou em Deus. Meu Deus. Né? Ele, quando eu caí naquela rua, a irmã dele ia levar comida para mim numa praça, que tem em São Mateus. Depois, quando eu saí dessa casa de recuperação, falei, eu vou lá agradecer eles, né? Que eu fui lá, que eu entrei dentro da loja, aí ele fez uma pergunta para mim, pastor. E aí, neguinho, e aí, neguinho? Aí, hoje não pode chamar mais de neguinho, né? E aí, neguinho, você está traficando aonde? Ele não estou traficando? Aí na favela. Almas pro reino de Deus. Estou traficando agora, alma do inferno pro reino de Deus. Tá roubando, não, estou roubando almas do inferno pro reino de Deus. Aí ela perguntou para mim, você é crente agora, Betinho? Eu falei, sou, pela misericórdia de Deus. Coisa linda. Ela falou assim, eu nunca acreditei em Deus. Mas só de ver você assim, eu vejo que Deus existe. Coisa linda. Olha como o nome de Deus foi glorificado. Senhor maravilhoso. E uma certa feita também, pastor, eu desci na favela evangelizando, com uns folhetinhos evangelizando, e naquele tempo um sargento da rota. Vamos matar o Betinho e vai acabar a bandidagem em São Mateus. Olha isso. Depois de muitos anos descendo na favela evangelizando, e que vai descendo a rota. Quem está dentro da rota? O sargento. Ele colocou a cabeça para de fora, eu falei assim, me chamou. O que você está fazendo aqui, meu? Eu estou evangelizando aí, sargento. Mas é que você é crente? Eu falei, sou crente. Ele falou, qual a melhor coisa, ser crente ou ser bandido? Eu falei, sargento, ser crente. Ele vai fazer uma coisa. Você vai pegar tudo quanto era igual a você e vai levar para a igreja. E se eu pegar você no mundo roubando, traficando, eu te mato, eu te mando para a cadeia. Falei, Senhor, agora que eu vou ficar firme. Agora que eu vou buscar o Senhor. Aí, sabe? E sempre foi uma bala. Muita gente, camarada meu, começou a vir para o Evangelho. Pastor, mas o poder da Bíblia, o poder da palavra, o poder do Evangelho, o poder do cristianismo, é justamente esse, ter um antes e um depois, né? Sim. Ou seja, eu era e não sou mais. Fazia e não faço mais, né? Eu andava, mas agora não ando mais por aqueles caminhos, né? Porque hoje existe assim um tal de sou evangélico, mas você não vê mudança, não vê transformação. Esse não é o cristianismo, né, pastor? Não mudou. Você olha para Paulo. Paulo era um perseguidor, matador, né? Sim. E se tornou perseguido junto com a igreja, Sempre, né? Você olha para mulher pecadora, né? Se tornou discípula de Cristo, né? Você olha para Zaqueu, que era desonesto, né? Vivia no ilícito, aí agora ele abre mão de tudo para servir ao Senhor. E de repente, hoje você vê, sou evangélico, mas não mudou. Não tem mudança, não né? Tem mudança. Agora, coisa tremenda, né? O próprio sargento da rota chegar no Senhor, né? E testificar que, né? Sim, o pastor falou de Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, Efésios, versículo 22, ele fala, né, no trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe, se não engano, né? E renovei do novo, que segundo foi criado por Deus. Aleluia. Então o velho homem acabou.
Glória Nós a somos uma Deus. nova criatura, né? Uhum. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Se você está em Cristo, Nova criatura é. as coisas velhas, Se passar, eis que tudo. se fez novo. Pronto. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, e como foi teu chamado para trabalhar com casa de recuperação? Como você sentiu que Deus estava te chamando para isso? Então, foi quando eu saí dessa casa e muitas camaradas meus, colega naquele tempo, me procuravam. Poxa, você ficou na onde? Você ficou na onde? E a gente levava para onde eu fiquei. É onde eu fiquei. Foi quando eu estava em São Mateus há um bom tempo. Então o senhor já. chegou a levar alguns dos teus conhecidos para lá? Levei muitos camaradas, né? Para casa de recuperação. E foi quando um jovem que ficou comigo lá, ele saiu de lá e foi para o Cachoeirinha, Certo. no Vista Alegre. E lá ele abriu uma casa de recuperação. Aí ele me liga, eu morava na casa de um dos evangélicos, através do testemunho Deus me usou, para realmente criar aquela família para Jesus e levar o filho daquela família para a casa de recuperação. Foi quando eu já estava para sair da casa de recuperação, quando eles falaram, vamos morar com nós. Uma família grande, fui morar com eles, e ali eu fiquei um bom tempo morando com eles lá. Olha. E tinha meu serviço, que eu sempre trabalhei como vendedor, tinha o camelô, né? Eu trabalhava no Mateu Bem. Foi quando esse rapaz, esse irmão foi para Cachoeirinha e me chamou, falou, Roberto, eu abri uma casa de recuperação aqui na Vista Alegre e estava orando a Deus para que enviasse um obreiro. E Deus me revelou você, filho. Deus mostrou você, Roberto. Eu falei, puxa, já que Deus está mostrando, então eu vou. Aí foi quando eu fui para Vista Alegre, ficamos uns 8 meses no Vista Alegre. Certo. De lá foi quando conhecemos uma missionária. Ela me chamou e falou, filho, Deus tem uma coisa linda na sua vida. Passou um tempo, nós ajudávamos ela também no ministério que ela tinha no Vila Elisa. Aí foi quando ela falou, eu tenho um trabalho em Francisco Morato. Está abandonado lá, está 4 anos abandonado, ninguém quer. Eu vou levar você lá. Aí foi quando ela me levou lá, Francisco Morato. Aí chegamos lá, aquele lugar cheio de cobra, aranha, escorpião, não tinha água, não tinha luz. Nessa época aí eu recebi um convite para voltar a ser gerente da loja, no centro de São Paulo, na Rua Direita. Aí foi quando eu fui falar com Deus. Por isso que eu sempre comento, tudo que a gente for fazer, vamos pedir direção para Deus. Vamos consultar a Deus. Por mais que a proposta pareça boa, né? Pareça boa. Consulte a Deus. Foi quando eu falei, Senhor, para onde eu vou? Aí fui consultar a Deus, orei. Falei, eu quero que o Senhor fale comigo. Não pela boca de profeta nenhum, através da tua palavra. Através da tua palavra. 1 Reis, capítulo 22, quando Josafá faz uma aliança com Acabe, eles iam descer para a cidade de Ramó de Gileade. Isso. Aí Acabe falou assim, vamos consultar os profetas. Aí Josafá falou assim, não, vamos consultar vamos consultar a palavra. Aí foi consultar a palavra. Aí eu fiz dessa maneira. Aí fui para casa, orei a Deus. Quando eu abri a Bíblia, falei, eu quero que o Senhor fale comigo. Abri a Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. Eis que te escolhi para edificares uma casa. Esforça-te e faz a obra. Coisa maravilhosa. Puxa, pastor. Meu Deus. Fechei a Bíblia. No outro dia, falei, Senhor, mais uma confirmação daquela casa. Quando eu abri a Bíblia, Ezequiel, capítulo 44, fala sobre conserto e reforma no santuário do Senhor. Glória a Deus. Fechei a Bíblia quando foi à noite. Antes de pai, quando eu vim da igreja, veio terceira e última confirmação. Jonas pediu 3 confirmações. Gideão também pediu 3 confirmações. Também quero. O senhor não mudou? Sabe comigo a coisa que eu falo, pastor? É gostoso você pregar bonito, louvar bonito, mas a melhor coisa que tem do crente é ter intimidade com Deus. Oh, coisa linda. Ter intimidade, falar com Deus, conversar com Deus, pedir direção para Deus. Senhor, mostra para mim. E eu sempre falei para Deus, eu não quero errar mais, já errei muito, pai, não quero errar mais, mostra para mim. Aí quando foi no outro dia que eu abri a Bíblia, Ageu capítulo 2, versículo 9. E esta casa será melhor do que a primeira. E nessa casa habitará minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aí foi quando eu falei para o irmão, me leva para Francisco Morato. E quando nós saímos para Francisco Morato, nós passamos na cidade de São Mateus, na praça. Lá tinha uma camarada meu, fazia tempo que eu queria tirar ele também daquela vida. Ele era morador de rua. Eu peguei ele, coloquei dentro do carro e falei, vamos comigo para Francisco Morato. Quando cheguei em Francisco Morato, pastor, nós descemos, aquela casa abandonada, tinha água, não tinha luz. Um morador de rua, hein? Falei, Betinho, você ficou louco, meu. Você ficou louco, você ficou crente, você ficou louco, meu. Você me tira da praça, São Mateus, me traz para esse lugar. Qual é a história desse lugar? Não tem água, não tem luz, vamos ficar comigo. E ficamos lá. E graças a Deus, depois Deus foi abençoando. Vamos fazer um trabalho. O pastor chegou depois lá, viu? Sim. Que ano o senhor chegou lá em Morato? Foi em 97. Aí quando eu conheci a Maria, nós casamos. Naquele tempo ela estava. Quando ela ficou grávida da Kézia, ela morava naquele quartinho, que era essa salinha aqui, o senhor lembra, né? Um quartinho que era essa salinha aqui. E ela ficou grávida da Kézia, e nós orando a Deus.
para que Deus mandasse um carrinho. A menina já ia nascer, não tinha um carrinho. Quando Deus usou sua vida, pastor. Levou um carrinho, levou aquele monte de fralda e roupa. E o senhor sabe que eu não lembrava disso? Foi. Hoje a Kézia tem 24 anos. Meu Tem Deus. 24 anos. E ela estava para nascer naquela época. Foi quando Deus usou sua vida para levar. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Coisa maravilhosa. Então foi isso aí que cresceu, e como eu comentei. E ali o senhor ficou 19 anos. 19 anos. Meu Deus. E foi quando eu comecei a pensar, para mim isso aqui foi bom. Foi uma casa dessa aqui que me tirou daquela situação. Então vai ser bom para muitas vidas. Foi quando comecei um trabalho ali. Agora, numa casa de recuperação, tem dois tipos de... A gente chama alunos, né, pastor? Sim, Aqueles que não querem nada com nada isso. e aqueles que realmente têm o desejo de experimentar Isso, uma mudança, sem né? dúvida. É igual eu comento, tem a unção, né, pastor? Tem a unção. Uns são, outros não. Uns são, outros não. É isso. E, pastor, eu me lembro que tinha uma rotatividade muito grande de pessoas ali, né? Puxa, foi muita gente, pastor. O senhor chegava ali a ter, às vezes, quase 50 pessoas, Quase né, pastor? 50 pessoas tivemos ali. Ah, Chegava, batia na porta lá. O senhor não rejeitava ninguém, né? Não. Chegava. Chegava lá, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37, né? Diz Jesus que todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, batia no portão, entra. Dormia dentro da igreja lá, dormia na igreja ali. Com um colchão, dormia lá. Chegava pessoas de rua também, né, pastor? Muito morador de rua. Piolho, com bicho. Tudo isso aí, bicho, piolho. Assim, a gente tá ali tratando, cuidando. Eu me lembro que uma vez o senhor me falou que tinha chegado uma pessoa da rua lá, que no elástico da calça dele estava cheio de piolho, né, Cheio pastor? cheio de piolho. Teve um que chegou com a perna desse tamanho, um buraco na perna desse tamanho. Meu Deus. Tipo uma úlcera. Isso, tipo uma úlcera. E Deus curou. Olha. Muitas vidas. Assim, hoje tem jovens que passou por lá que são pastor de igreja. Assembleia de Deus Belém, Madureira, tem o Kleber, o pastor Kleber. Pastor Kleber. O senhor lembra dele? Kleber Messias, está lá em E Portugal, tá lá em né? Portugal. Um abraço pro Kleber, pra Ana. Isso. Olha, amo essas vidas. Então, você vê, tá lá em Portugal. Aí Não, que chegou lá. Ali deu muito fruto, pastor. Deu muito fruto. Muito Inclusive, esse pastor Fabiano, ele mora aqui em Taipas. O irmão Lando, o senhor conhece também, o pastor Orlando, Fabiano. Isso, sim. tu mora em Taipas aqui. Fabiano. E ele, nós fomos pregar no Cor de Missões na Assembleia de Deus do Belém, e ele fez uma conta. Falou, pastor, eu estava fazendo uma conta, em 19 anos que o senhor ficou lá. 19 anos que o senhor ficou lá. Eu fiz uma conta mais ou menos de 40 pessoas por mês. Em 19 anos passou 13 mil e poucas pessoas. Meu Deus, a gente não tem ideia, né, pastor? Não tem ideia. É por isso que não dá para lembrar de todo mundo, Não dá né, pra pastor? lembrar. Às vezes eles lembram da gente, né? Isso, lembra. O senhor sabe que uma vez eu fui em Franco da Rocha, resolvi algumas coisas. Isso foi no ano 2012, mais ou menos, 2012, 2013. Estava resolvendo uns negócios lá na Receita. E aí eu estava andando na rua e eu escutei alguém, pastor! Eu falei, não deve existir só eu de pastor no mundo, né? Continuei andando sem olhar para trás. E vi que a pessoa estava chegando, pastor! E aí eu olhei, era um camarada chegando de bicicleta. Pastor, lembra de mim? Eu falei, olha, irmão, o senhor me desculpa, não me lembro, mas você era de alguma igreja? Tá? Ele falou, não, eu era da casa de recuperação do pastor Betinho. Glória a Deus. Isso era de 2002, 2013, né? Ele falou assim, eu passei lá em 2004, o senhor não lembra? Eu falei, não lembro, mas você me perdoe. Ele falou, não, tudo bem. Eu falei, como que você está? Ele falou, pastor, o senhor sabe que eu já era a segunda vez que eu estava sendo internado. Fiquei uma vez, caí, e quando eu voltei, o senhor estava dando aquele estudo bíblico maravilhoso lá e tal. E ele falou assim que quando o senhor contou um pouco do seu testemunho, eu falei assim, olha, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Glória a Deus. E aí eu fiquei lá, cumpri o tratamento na casa, pastor, saí, arrumei um emprego, casei, tenho filho, nunca mais voltei para aquela vida. Pastor, não é gostoso ouvir isso? Meu Dieguinho, lembra do Dieguinho? Dieguinho, um abraço pro Diego também. Diego, um abraço para você, para sua esposa, filhinho. Tá lá em Minas Gerais. Né? A esposa não podia nem ter filho. Puxa, que Hoje ele é pai. coisa maravilhosa. Hoje ele é pai. Né? Deus deu um filho para ele, olha que benção. Então, eu me lembro da irmã falando que estava trazendo o Diego de Minas para cá. Sim. Eu me lembro. Né? Eu lembro. Esse é o poder. O poder do cristianismo, né, pastor? O poder transformador. Sem dúvida. Faz da pessoa uma nova criatura, nasce de novo, né? Isso. O Salmo 103, né? No versículo 7 e versículo 8, fala que do pó ele levanta o pequeno. E que do monturo ele ergue o necessitado para o fazer assentar no meio dos príncipes, mas no meio dos príncipes do teu povo. Olha o poder da palavra. Deus tirou o homem da sarjeta. Meu Deus. Libera das drogas.
Ainda fala que faz da mulher estéril, Faz a mulher estéril. habitar em família e ser alegre mãe de filhos. Isso é o poder, pastor. Coisa O poder da palavra. maravilhosa. Não tem, olha, o evangelho é Pastor, coisa tremenda. E os frutos de tudo isso a gente só vai saber na eternidade, né, pastor? Só na eternidade. Porque, assim, às vezes a gente fala, olha, aquele deu certo, aquele deu certo, mas a gente não sabe quantos frutificaram, né, pastor? Sem dúvida, é verdade. E um dia Deus mostrará pra gente Sem que dúvida. o trabalho valeu a pena, Valeu né, a pena. pastor? O senhor ficou lá muito tempo. O senhor ficou quase uns 20, mais de 20 anos. Não, o senhor ficou lá 19 19, anos. isso. Eu fiquei com o senhor, acho que foi 14 anos. 14 anos. 14 Depois nós fomos para Atibaia. Atibaia. Atibaia também foi boa, aquela chácara de Atibaia. Também. Né? Depois o senhor voltou para Morato, né? Eu voltei para Mas Morato. ali já ficou pouco tempo. Isso. Mas Deus já começou a direcionar o senhor para uma outra coisa, né? Sim, sem dúvida. E aí o senhor, então, o segundo casamento do senhor foi a irmã Maria. Irmã Maria, né? Foi faz uma bênção. 26 anos uma já. serva de Deus que eu amo de coração também. também. Um abraço para a irmã Maria. Amém. Né? Aí, então hoje o senhor tem, além dos 2 filhos do primeiro casamento, Sim. tem Tem a dois, que é a Maiara e a Kézia, que mora com nós lá. Sim. Esses dois do meu casamento moram em São Mateus. e o Tiaguinho, né? E o Tiaguinho, que tá agora, tá lá em... Foi embora de casa. Ao todo o senhor tem 5 filhos? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Uma bênção. Olha, muito bom. Eu posso maravilha. dizer assim que o Senhor é um testemunho vivo Na e uma palavra. resposta, né? Cristianismo, mais uma religião ou um poder transformador? Quantas religiões o senhor experimentou antes Vixe, disso? muita. Passei por muita religião. Várias vezes. Quando eu falo quando eu estava sem medo de, sabe, como eu falei, a gente tem que falar a verdade. Sim, Doa quem doer. Sim. Doa quem doer. Sim. Entendeu? Os discípulos, apóstolos, foram presos, chicoteados por causa do evangelho, porque eu não posso ser também. Sim. Então, quando eu cheguei naquela casa de recuperação, eu falei assim, quantas vezes eu estava lá fora? Pastor, eu ia no centro de Macumba e falava, Zé Pilantra, se você me tirar essa vida aí, eu vou te comprar um garrafão de vinho, um charuto e nada. Voltava no Macumba e falava, pomba gíria, se você me tirar essa situação aqui, eu vou te comprar rosa, vermelha, champanhe, que eu sei que você gosta também nada. Aí chegou um dia que eu falei, Aparecida, se só me tirar essa vida aí, eu vou dar na sua igreja lá, vou acender uma vela de 10, de 20, até de 30 metros. Também nada. Mas quando eu estava dentro daquela construção, eu falei, Deus dos crentes, o Senhor existe. Ele me tirou. Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando o senhor falou, lá no céu, alguém ouviu. Então, vários lugares procurei, nada. Mas quando eu clamei ao Senhor, Ele me tirou daquela situação. Coisa então, tremenda, pastor. Eu só acredito em Jesus. Glória a Deus. Só na palavra. Glória a Deus. Outras coisas hoje em dia para mim não adianta. Eu faleci, eu perdi tanto tempo. E hoje o senhor é um homem que carrega essa bagagem de experiências. Glória a Deus. Né? O senhor sabe o que é um antes e um depois. Sem dúvida. O que é uma vida sem Cristo e com Cristo. Com Cristo. O que é trevas e o que é luz. Os dois, né? sem dúvida. Que conselho o senhor daria hoje? Se alguém assim, que está nos assistindo está no crime ou nas drogas, que conselho que o senhor dará hoje? O único conselho é Jesus. É Jesus. É Jesus. Aí Jesus falou que vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, né? Disse Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. O conselho que eu tenho para as pessoas, não tem outro caminho. É só Jesus. É uma transformação. Quando eu tinha 34 anos, pastor, que eu usava crack, as pessoas pensavam que eu tinha 40, 50. Hoje eu tenho 64, as pessoas pensam que eu tenho 50. Olha o poder. Glória a Deus. A transformação. O senhor tem 64 anos. 64 anos, pastor. Entendeu? Outro dia nós estávamos numa loja, e eu conversando com o gerente da loja lá, eu falei, ele falou, poxa, esse aqui é o pastor, né? Aí ele falou para o outro rapaz lá, aí ele falou assim, olha, o pastor tem 64. Aí o rapaz falou assim, me dá dessa água de beber. Aí eu falei assim, Jesus. Aí sabe essa água de beber que eu bebi? Jesus, beba dessa água que você vai ver. Como ele vai transformar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, é o poder, pastor. É o poder do Senhor. Não tem outra coisa que eu sempre... É Jesus, não tem outro caminho. Eu poderia até dizer aqui, eu até arrisco, né? Dizer que a gente nem pode classificar o cristianismo como uma religião, né, pastor? Não. Porque é algo muito vivo, né? É algo muito vivo, é algo que a pessoa ela é envolvida de uma tal maneira Sim. que a sua natureza, não é uma mudança exterior, né? Não é só um trocar de roupa, passar a usar um terno, palito, não é isso, né? É uma mudança lá no interior, né? Lá no interior. Que transparece do lado de fora, né? Sim, é verdade. É igual hoje. Eu vou passar Mateus.
Quantas vezes eu vou passar Mateus, as pessoas olham para mim e falam, quem diria, hein, Betinho? Ó, tem um pessoal onde joguei futebol, hoje é um estádio. Hoje é um estádio lá de futebol. E eu vou para lá, o pessoal, quando eu chego lá, os pessoal tá nas arquibancadas fumando, e o Betinho tá, o Betinho, todo mundo começa a jogar os baseados, né? Aí ele tá aí, então a gente tem um respeito. Olha, A gente já tinha um respeito naquela vida. Hoje, na Presença de Deus, a gente tem mais respeito ainda. mais respeito Mais ainda. autoridade, mais poder a gente temos. Então, é isso. O Evangelho é isso, pastor. É poder de Deus. Glória a Para a Deus. transformação das pessoas. Glória a Não Deus. tem, não existe. Se alguém mostrar para mim, se alguém mostrar hoje para mim um caminho melhor do que o de Jesus, eu largo de Jesus e volto para outro caminho. Isso não vai acontecer porque não existe outro. Não existe Não outro. tem, só esse mesmo. Coisa maravilhosa. Pastor, hoje o senhor está pastoreando uma igreja, né? Sim. Hoje o senhor não trabalha mais com casa de recuperação. Então, assim, a gente auxilia as casas de recuperação. O senhor dá uma assessoria Isso, aqui, uma isso. consultoria ali, uma Isso. força aqui, uma força ali, né? Isso, a gente Mas vai fazer o que o senhor fazia antigamente. Sim. O senhor vai lá dar um estudo. E faço até hoje, né? Só que Isso, agora eu faço lá com a pastora isso, Rosângela isso. Prates. Isso. Quem sabe um dia vai estar aqui com a gente também. Em nome de Jesus. Né? E Então a gente vai lá, tem o Robson, o senhor lembra do Robson? lembro, O Robson. Robson, ele tá com a casa de recuperação no Colinas. Olha Uma que benção bênção. lá. E tem o Gleison também, que é um pastor também, que está em Botucatu. Então a gente vai lá, auxilia, passa estudo, testemunha da nossa vida, quem a gente era, quem a gente é hoje, né? É igual o senhor falou, né? Que o rapaz olhou para o senhor e falou, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Sim. Eu comento para eles lá. Gente, pela misericórdia de Deus, a gente está aqui há 31 anos no Evangelho, pela misericórdia de Deus, chegamos até esses 31 anos, por que vocês não podem conseguir também? Em nome de Jesus. E muitos falam, se o pastor Roberto conseguiu, gente, por que não pode conseguir? Amém. Hoje, né, minha esposa, tem minhas filhas, tem neto, coisa que eu nunca imaginei na minha vida, pastor, Ter neto. de ser avô. Meu Deus. A vida que eu levava, O senhor nunca achou que viveria para isso, né? viria para ver. Hoje eu vejo meus netos, brinco com meus netos. Coisa Né, maravilhosa. meus netos têm 6, 7 anos, uma alegria. Pegar meus netos de manhã, levar para a escolinha dentro do carro. Coisa linda. Porque eu imaginaria que. Minha irmã falou para mim, minha irmã se converteu pelo primeiro carro que eu tive, que era um Gol. Quando eu fui ver ela, que eu fui com o carro, ela falou para mim: pô, você teve tanto dinheiro no mundo, roubou, traficou, você nunca teve um carro. E hoje no Evangelho, você tem um carro, foi Deus me deu. Que Minha bênção. irmã falou assim: eu vou servir esse Deus também. É mesmo, Foi. pastor? E ela serve ao E senhor? ela serve ao Senhor. Coisa linda. Ela serve ao Senhor, está na igreja. E assim, quando eu Essa, vou e a irmã que orava pelo senhor? essa daí. Essa aí? daí. Ela se afastou um tempo, depois quando eu fui lá fazer uma visita para ela, que ela me viu que eu Voltou cheguei, pro senhor? Voltou para o Senhor Evangelho. Coisa Que linda. ela me viu, ela falou, Hoje é só o senhor e ela de irmãos? Não, tem mais outra irmã. Ou é outra irmã? Tenho 2 irmãs, E tem o as irmão? 2 irmãs só. A igreja do senhor, o senhor quer dar o endereço aí, pastor? Isso, Quem eu quiser um quero- dia ir lá quero- congregar com o senhor. Isso, é aqui pertinho, né? Apesar que a nossa congregação onde eu congrego é em Francisco Isso, Murato. onde o senhor pastoreia. A sede, tem aqui a sede, a Paulo Ferreira, Vila Bonita ali, pastor Cacá, um abraço, meu pastor, Deus abençoe sua igreja? vida, missão apostólica Ebenezer, Sim. que Deus abençoe esse ministério, que sempre me apoiou, na minha missão que Deus chamou, esse ministério sempre me abraçou, Glória a como o Deus. senhor, Glória a sempre Deus. fez comigo também, sempre me Amém. abraçou, Tamo junto. me incentivou, me ajudou muito Tudo essa por reino, caminhada né, pastor? minha, sempre, glória a Deus. Então, pastores que abençoados. E eu louvo a Deus pelo pastor Cacá, pastora Olga, pastora Ruth, né? Amém. Gleison, a família Benese. Amém. A nossa congregação é lá em Francisco Morato, Qual é na o Rua endereço? 2, Rua 2, o número 133, no bairro Recanto Feliz, Francisco Morato. Os dias de culto lá, qual é? Dia de culto lá é de sexta e domingo às 19 horas. Sexta Né? e domingo às 19 Isso. horas. De manhã a escola dominical, Domingo de manhã. amanhã não é, às 9 horas, tem a escola Certo. dominical, é o culto que eu mais gosto, É mesmo, ensina, né, pastor? Glória a Deus. entendeu? E Amém. para o negócio do Senhor Jesus, né? Então, É isso aí. Então, cristianismo, mais uma religião ou um poder transformador? Eu quero deixar este versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que é o versículo que despertou Lutero, né? foi Lutero, mesmo. ele não estava mais aguentando, né, aquela idolatria, aquela superstição dentro do catolicismo, né? E ele, então, decidiu dedicar-se só à leitura Sim, da Bíblia. foi. E quando chegou aqui, em Romanos 1,16, 16. ele encontrou essa afirmação, né, pastor? É verdade. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, É pois sim. é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu Deus. e também Glória do a grego. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, Glória a Deus. muito obrigado Eu que agradeço. por ter atendido tão prontamente ao nosso O senhor convite. O senhor sabe que o senhor tem 2 endereços, né? O Sim. primeiro é em Morato, o segundo é no meu coração, Sim. né? E quando o senhor me chamou, o que eu falei pro senhor? O senhor não pede, o senhor manda. Meu Deus, tem misericórdia. Não, Glória a Deus por a isso. gente brinca porque a gente tem essa intimidade, Sim, claro, mas o sem senhor dúvida. sabe que a nossa parceria é tudo em prol do reino, né, pastor? Para do reino. Graças a Que o Deus nome do por Senhor isso. seja glorificado em Glorificado, tudo, isso. né? Agradeço mesmo, obrigado por Eu ter que vindo. agradeço. Agradeço aqui a técnica, Que né? Deus abençoe aí. A direção do irmão Jovens. Luiz Gama. Glória a Deus. Você que tem desejo também de ter o seu podcast, você pode entrar em contato com Gama Studios e ele vai te dar maiores informações, tá bom? Agradecer também os bastidores aqui na técnica, a Ana Carvalho, o André Carvalho, obrigado, esses jovens de Cristo que Glória a sempre Deus. prontos para a obra de Deus. Amém. Né? Pessoal, compartilhe, curta, comente, nem que for para comentar assim, ô Glória, pronto, Sim. já comentou, é bênção. Você vai É estar bênção. dando relevância para essa transmissão e a gente vai levar a palavra e o testemunho, né, do Evangelho de Cristo para mais pessoas. Se inscreva no canal, tá? TV Refidim Oficial. Você vai ter ali cultos, Minuto com Deus, A Mesa com o Pastor, Refidim Cast, né? Que são todas essas programações. Se inscreva ali e, com certeza, o nosso propósito é ter sempre mais uma palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos ficando por aqui. Amém. Deus abençoe. Deixa aí sugestões nos comentários. Só o último caso. Pois não, pastor? Vocês aí que estão em sintonia, que estão ouvindo a programação, tudo que foi falado hoje aqui nessa noite é tudo para a honra e a glória Do Senhor. do Senhor. Sim. Não é para o pastor Roberto, nem para o pastor Sim. Elano, nem para o irmão Luiz, nem para a irmã Ana, nem para o jovem André. Sim. É tudo para a honra e a glória do Senhor. Amém. Tudo que nós estamos fazendo aqui é tudo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, né, versículo 16, disse Paulo: se eu prego o evangelho, eu não tenho que me gloriar. Sim. Então não estamos aqui para se gloriar. Não. A glória é dele. Inclusive, né, pastor? Muitas vezes a gente tem que falar do nosso passado Sim. e não é com alegria que a gente Não. fala do nosso passado, nem com orgulho, É né? verdade. Nem querendo contar vantagens, né? Isso. Pelo contrário, são coisas Coisas que que- nós temos até vergonha, vergonha. né? Isso é De verdade. dizer e de afirmar. Mas muitas vezes nós precisamos contar Sim. para que as pessoas saibam que há sim Sim. uma esperança, há uma verdade. possibilidade. Você pode estar na mais profunda treva espiritual, Glória, mas de lá de a lá. mão de Deus pode te tirar. Em nome de né? Jesus. Por isso que eu sempre comento, pastor, no meu testemunho, pela misericórdia de Deus, onde Deus me leva para testemunhar, eu sempre coloco a palavra de Deus. Aleluia. Sempre um capítulo, um versículo da Bíblia para enaltecer a palavra. Sim, Não a sim. mim. Amém. Que Deus abençoe Amém. a todos. Até o próximo Refidimcast. Fique com Deus. A paz.